Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É uma honra ter Jesus em nosso meio, né? Somente a semente eleita que pode entender essa manifestação do Senhor. E damos graças a Deus por entendermos essas coisas, amém? Que Deus abençoe nossos irmãos da cidade de Itapuí, Itatiba, e todos, né, que estiver conectados conosco nesse momento, os que ouvirão depois, né? Deus sabe como alimentar seus filhos. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela tem nos advertido de muitas coisas. Muitas vezes estamos presos a algumas coisas. E a palavra nos leva, né? Nos leva a nos separar de tudo. Esse eu creio que é um desafio enorme, é a separação. Quando você vai fazer uma viagem longa, a separação da família é dolorida, né? Você não sabe quando volta. E temos que nos separar de algumas coisas. Chegará o momento, já chegou, a realidade é essa, né? Que já chegou o momento da decisão do eleito. O eleito tem que ser vidente dessas coisas, ele tem que ter um entendimento dessas coisas, né? Ele tem que deixar as coisas fora, tem que se separar, tem que se isolar. Tem que se isolar. Quando às vezes parte um ente querido, você está tanto tempo do lado daquela pessoa que parece que é uma parte sua que foi embora. Agora você tem que aprender a mudar a logística da sua vida, né? Aquela ceia de família, aquele almoço de família, tem que se acabar, porque aquele líder daquela família já não está presente mais. Então houve uma separação. Você procurou novos ares. Você foi forçado a procurar novos ares. E a palavra de Deus muitas vezes nos leva a isso. Você precisa tomar uma decisão. Amém? Vamos entrar nas escrituras, amados? Vamos ler em Mateus 19, versículo 29. Está escrito: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado pela promessa do Senhor, ó Pai. Pai Santo, esse desligamento, ó Pai, continua ocorrendo, ó Pai, porque seus filhos, de uma certa forma, ó Pai, eles estão se desligando de alguma coisa, se desligando de algo. Pai Santo, que o homem possa, ó Pai, entender isso. A igreja do Senhor possa entender isso. Que ela precisa se desvincular do mundo terreal, Senhor, e se unir a Ti, ó Deus. Agradeço ricamente, Senhor, por esse momento, por Tua palavra.
Ó Deus, que aqueles, ó Pai, que não conseguiram se desligar, que possam, ó Pai, se afastar dessas coisas, ó Deus, e que possam tomar a decisão correta, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado por essa manhã de domingo. E obrigado por seus filhos, por meus irmãos, ó Pai, que o Senhor tem colocados diante dessa congregação, que possa, ó Deus, continuar se alimentando da palavra do Senhor, ó Deus. E aonde tiver um enfermo, que possa, ó Pai, receber a sua cura, no precioso nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu peço pelo entendimento de cada um também, Senhor. Que o Senhor possa esclarecer a cada dia, a cada minuto, seus filhos nesse momento. Peço no nome precioso de Jesus Cristo, para a tua glória hoje e sempre. Toma esse culto em suas mãos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, então em Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado suas casas, não é aqueles que deixará, aqueles que já tomaram a posição, e todo aquele que tiver deixado suas casas, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, mulher, filhos, ou terras. Por qual motivo? Ele disse, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. É uma promessa magnífica. É uma promessa que está além do conhecimento humano, porque você precisa sair do humano para entender essas coisas. Mas você só vai entender essas coisas quando você receber esse chamado. Não só receber, quanto viver esse chamado. Graças a Deus. O cristão, ele vive para a obra. Ele vive pela palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Então, meus amados, esse versículo está nos dizendo que a sua casa não pode te prender, ou irmãos não podem prender você, você não pode estar preso em familiares ou irmãs, né? Mas aí a pessoa pensa, né? Ou ela começa a conjecturar essas coisas, ela diz, então eu vou ter que, não vou falar mais com minha família? Você tem que ver suas prioridades. Então, nós estamos colocando aqui a prioridade do cristão. Foi o que Jesus colocou à mesa aqui. Porque ele diz que essas coisas é pelo amor do nome dele. Então, é pelo amor desse nome que você se afasta de certas coisas. É por amor desse nome que você não faz parte de algo. Tem que haver uma separação. É como nós começamos dizendo, essas coisas são doloridas. Algo doloroso na vida da pessoa. Quando meus irmãos mais velhos têm uma recordação mais clara, quando a nossa família saiu da cidade do Paraná. Então, quando chegou a notícia, quando o meu pai passou a notícia para a família, o irmão Zé Mário, o irmão mais velho, ele poderia ter dito, na época, eu acho que ele deve ter os seus 20 anos, poderia ter dito, olha, eu já sou maior de idade,
eu não vou sair da cidade. Vou permanecer na cidade. E é os bens da cidade que muitas vezes segura a pessoa. Poderia dizer, aqui tem o time do 9 de julho da cidade. Tem algumas diversões aqui. Tem uma vida aqui. E eu não vou deixar a minha vida. Mas o senhor pode prosseguir com a família, eu vou ficar. Entende? Não é fácil para um jovem deixar tudo e tomar uma decisão. Né? Então, essas coisas acontecem tanto na vida comum quanto na vida espiritual. É preciso tomar uma decisão. Abraão tomou a decisão e deixou tudo. Observe que Jesus está colocando para você aqui a mesma coisa que foi colocada a Abraão. A mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque são sementes que veio de um determinado lugar. São sementes de Abraão. Então você pensa como Abraão pensou, você não questiona. Então é muito fácil. Pedro, quando ele estava diante do judeu, ele agia como judeu. E quando ele estava diante do gentil, ele agia como gentil. Paulo posicionou aquilo. Então nós precisamos saber aonde estamos pisando. E a palavra de Deus se manifestou para isso. Para mostrar para o cristão aonde ele tem que se posicionar. Mostrar para o cristão aquilo que está prendendo ele. Irmãos, não deixe. Tem pessoas, o trabalho que elas fazem, que nós precisamos nos alimentar, precisamos viver, precisamos vestir, pagar contas. Os boletos não esperam. Muito tem suas contas em débito automático. Então a pessoa precisa trabalhar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você pode, se você tem a opção de estar em casa num dia como esse, para ouvir um culto, ou até mesmo estar na igreja, então você precisa deixar essas coisas. Você não pode deixar, se você tem uma opção, você não pode optar por algo que não seja a palavra de Deus. Uma coisa é você ir para o trabalho, ser obrigado a trabalhar, precisa trabalhar. Outra coisa é você saber se você pode ficar em casa naquele dia. Se você pode, então fique e ouça, aprenda com Deus. Mas muitas vezes aquele trabalho que você pode agendar, você não faz. Eu sei que existem prioridades. Mas existe algo que você pode se programar. Muitas vezes a pessoa tem a semana toda para se programar. Deus não respeita certas atitudes. Então essas pessoas, elas não deixaram o trabalho por amor de Jesus. Porque não é isso que a gente está aprendendo aqui? Todo aquele que não deixar casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher, filhos ou terras, por amor de meu nome. Né? Mas aqui nós estamos lendo aqueles que têm deixado. Então essas pessoas receberão 100 vezes mais. Graças a Deus. Então é necessário tomar uma posição. É necessário deixar as coisas do lado de fora. Vocês pensam, imagine Ló. Não foi fácil. Quando você lê nas escrituras que Ló, quando ele saiu de Sodoma,
choveu fogo, enxofre. Então, quando você lê essas coisas, você pensa que foi simplesmente ele sair de Sodoma. Ele tinha uma responsabilidade lá. Vocês sabiam disso? Ele era prefeito da cidade. Ele tinha uma responsabilidade imensa ali. Agora você imagina como que ele estava envolvido, ele precisava sair. Ele precisava deixar. Então, muitas vezes, amados, nós não recebemos algo de Deus porque nós não tomamos a decisão correta. Mas qual que é a decisão correta? Jesus disse. Por amor do nome, pelo amor do nome dele, você vive por ele. A mulher está casada pelo amor do nome do esposo, ela vive corretamente, honrando aquele nome. Ah, mas é difícil, nada é fácil. É por isso que muitas vezes você tem que ficar sozinho. Lembra? Tivemos sermão sobre sozinho. Você tem que estar só. Mas e a família? Você toma a decisão pela palavra. Se a família estiver alinhada com a palavra, ela vai sair com você. Nem que seja para caminhar um certo tempo, ou depois a pessoa se separar de você, mas ela vai sair com você para provar o tipo de semente que ela está. O irmão Brano nos diz na mensagem: Senhor, queríamos ver a Jesus. Ele fala sobre Ló. Ele diz: agora, e Ló estava lá. Tinha esquecido do filho. Ele estava morando lá embaixo com sua esposa e suas filhas. E todos em Sodoma. Ele havia se tornado o prefeito da cidade. Era gente boa. Todo mundo gostava dele, viu, irmãos? Ele era gente boa. Deus não quer saber o tanto que você é bom. Deus quer saber o tanto que você é obediente à palavra. Porque fraqueza você vai ter. A mente humana, ela é bombardeada a todo tempo. Então, se você está no trabalho, Satanás está bombardeando a sua mente todo o tempo. Você está na rua, ele está bombardeando a sua mente todo o tempo. Jesus foi tentado em tudo. Tanto na vida natural quanto na vida espiritual. Jesus foi tentado em tudo. Então, quando o profeta traz essa passagem nos dizendo que Jesus foi tentado em tudo, você tem que saber que com você não será diferente. Então, só que você precisa entender essas coisas. Satanás vai bombardear você sexualmente, colocando certas pessoas diante de você. Ele vai trazer certos pensamentos na sua cabeça e a mente ela absorve certas coisas. E quando ele coloca certas coisas na sua mente, ele vai fazer você pensar que você caiu, que não tem jeito mais. Mas aquilo está na sua mente. Aquilo veio em seus pensamentos, você está sendo bombardeado. E o mesmo demônio que bombardeia seus pensamentos, ele vai dizer para você, não tem jeito mais, observa a sua vida como está.
Mas você tem que entender uma coisa: você não tem como impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça. Você só não pode permitir que eles façam um ninho. Então, Satanás, por mais que ele voe sobre você, ele não pode fazer ninho ali. E quando você vê que essas coisas estão se aproximando, você clama o sangue de Jesus. Hoje em dia ele está bombardeando a mente das pessoas com o celular. Certos tipos de imagens para derrubar você. Tem que tomar cuidado. Voltando nas escrituras, Ló, todos gostavam dele. O irmão Branco está dizendo, ele era gente boa. Onde ele ia, tinha uma pessoa precisando de alguma coisa, ele estava ali para socorrer, porque ele era o prefeito da cidade. Ele estava fazendo a vontade de Sodoma. Vocês estão entendendo, gente? Ele não estava fazendo a vontade de Deus. Ele era gente boa. Sua esposa pertencia a todos os clubes. Ela era popular. Ela era popular ali. Aonde iam, ela era uma pessoa de referência ali entre as mulheres. Eles estavam se dando muito bem. Eles estavam felizes ali. Mas a decisão precisava ser tomada. Agora você observa o que esse homem teve que fazer para sair dali. Não é simplesmente pegou a família, as pessoas imaginam, pegou a trouxinha de roupa ali, a sacolinha e vamos embora. Gente, tudo precisou ser deletado da mente dele. A mente não deleta, mas tudo precisou, Deus precisou trabalhar, a mente precisou se limpar daquilo. Então ele teve que deixar tudo. E nem sempre aquelas pessoas que saem com você, você pensa que ela deixou tudo, ela não conseguiu. Ela está presa de certa forma. Mombrana diz ainda na mensagem, a festa das trombetas. Ele disse, há sempre 3 classes de pessoas. Aí estava Abraão, o eleito, o chamado para fora. Então você observa que o eleito, ele é chamado para fora. Ele é chamado para deixar tudo. É por isso que ele foi elegido, ele é eleito, ele foi chamado para largar tudo que está aprendendo. Chamado para fora. Para fora da onde? Ele diz, para fora da própria Sodoma. Eles nem queriam Abraão ali. Abraão pensava diferente. Quando você pensa diferente das pessoas, você não é bem-vindo ali. Aí você chega no seu trabalho, as pessoas não gostam de você. Seu pensamento é diferente. A sua vida é diferente. Você não é bem-vindo ali. Ali estava Ló, o membro da igreja. O homem denominacional embaixo. Você observa que o membro de igreja, ele faz tudo. O membro da igreja, gente, ele se preocupa com a igreja, ele cuida da igreja, o membro da igreja. O eleito não, o eleito também, mas o membro da igreja, ele só se preocupa com a igreja. E Ló era dessa forma, ele se preocupava. Um membro da igreja. Aonde faltava uma coisa em Sodoma, ele estava ali para cuidar da igreja Sodoma. Ele tornou-se parte desse mundo ao ser prefeito da cidade. Assentava-se à porta. Você entende? Ele se tornou parte daquele mundo.
Ele se tornou parte daquilo. Foi fácil para ele sair? Ele era o juiz, o qual é o prefeito. E ali estava a própria Sodoma. Nada deve enraizar-se sobre o cristão. O cristão precisa se separar. Ele precisa continuar a jornada, por mais difícil que seja. Por mais bom que seja o seu trabalho, por mais boa que seja a sua vida social, se aquilo não está bom para Deus, você precisará deixar aquilo. Você precisa estar na vontade perfeita de Deus. Não na vontade permissiva, mas na vontade perfeita. Graças a Deus. Então Abraão deixou tudo, né? O nosso pai Abraão, ele tem deixado tudo. Então o assunto, amados, é abandonar tudo, é deixar tudo. Mensagem abandonando tudo. Porque aí você quer receber as bênçãos de Deus. Eu acho que toda pessoa que está na igreja, ela está buscando bênçãos para a sua vida. Ela está buscando melhorias para a sua vida. Então, nessa mensagem abandonando tudo, o irmão Brana diz: e Deus nunca abençoou Abraão até que ele o obedecesse totalmente. Entende? Então, Abraão, ele não pôde receber as bênçãos de Deus, enquanto ele não pôde ser totalmente, se entregar totalmente, obedecer totalmente. Deus nunca abençoou ele. Então, muitas vezes você consegue alguma coisinha, você está na igreja, muitas vezes você prospera em alguma coisa, mas o que Deus tem para te dar é maior. Abraão cresceu na vida material, tinha muito gado, ovelhas, muitos funcionários, pessoas, muitos pastores em volta cuidando dos animais. Aí você diz: Abraão prosperou. Cuidado, você pode prosperar materialmente. Mas meu trabalho está crescendo, a clientela está aumentando, graças a Deus por isso. Mas eu quero que você entenda esse quadro que o profeta está passando para você. Veja bem, ele diz que Deus nunca abençoou Abraão até que ele o obedecesse totalmente. E Abraão estava rico. Abraão tinha escravos, servos, muitos empregados. E Deus não tinha abençoado ele, de que forma? Espiritualmente. O que Deus tinha para dar para ele ainda não chegou. Muitas vezes você está na igreja, você está crescendo materialmente. Está crescendo na matéria. Aí você diz: Deus está me abençoando.
Você está sendo abençoado materialmente. Mas o que Deus tem para te dar é diferente disso. Abraão queria levar seu pai junto. E o velho era um inconveniente. O tempo todo. Então muitas vezes você quer levar alguém com você. Ele foi chamado para sair. E por não sair da forma que Deus ordenou, por não congregar da forma que Deus ordenou, ele queria levar o pai com ele. Por fim, ele morreu, o pai dele. Então, Ló, houve conflito e tudo mais. Então, assim que Abraão obedeceu completamente a Deus e se apartou e deixou Ló ir por tudo mais. E deixou Ló ir. Para onde ele foi? Para outras terras. Para as boas terras, onde quer que ele pudesse ir. Então se observa que quando Abraão deixou Ló ir, então de uma certa forma ele estava segurando Ló. E Ló foi para outra terra, Sodoma. Então depois que aconteceu isso, Mombrana diz, então apareceu a Abraão, Deus apareceu a Abraão e disse, levante os seus olhos, eu dou tudo a você. Teve que haver separação, teve que tomar uma atitude. Você observa que quando Deus coloca algo na sua vida, Ele mostra para você de que forma você tem que agir. Às vezes Deus coloca algo na sua mão, não é porque Deus te deu aquilo que você não vai lutar por aquilo. Deus coloca aquilo à sua disposição, mas Deus quer ver o seu interesse naquilo. Então se observa, amados, essas coisas têm que acontecer na vida do cristão hoje. Porque somos a mesma espécie, a mesma semente. Se é a mesma semente, é a mesma atitude. Não adiantava Abraão querer levar o pai. Você vê, só não levou o pai porque o pai morreu. E Ló foi o plano B. Ele não tinha se separado ainda. Às vezes você recebe um irmão, alguém da família, você tem amor pela pessoa. Nós amamos a nossa família. Mas tem que haver uma separação. Ah, mas eu não vou falar mais com ele. Depende. Se aquela visita for para tirar você da presença de Deus, você tem que parar de falar com aquela pessoa. Senão você não deixou ele por amor da palavra. Então nós temos que entender as intenções da pessoa. Mensagem de unidade. Deus separou outra vez e ele enviou o bom, justo, velho Abraão e disse, eu simplesmente te tomarei e farei de ti uma nação. Deus o separou. Deus o separou. Como que Deus separou Abraão? Deus disse, saia do meio deles, Abraão. Saia do meio deles, Abraão. Deixe tudo para trás. Faça essa pergunta para você mesmo. Eu já deixei tudo para trás? Você já mudou a logística, os pensamentos, já mudou tudo da sua vida?
Aquela velha natureza ainda está te segurando. Deixe tudo para trás. Aí você começa a se preocupar com o filho. Seu filho não é preocupação sua. Você deixou algo para continuar com a palavra. Seu filho não quer. Sua filha não quer. Observe que a sua família não deixa você se separar. Se separar não é abandonar a família. Forte isso, viu? Abraão deixa tudo para trás. E Deus não o abençoou até que ele deixou tudo para trás. Ló foi o último que Abraão deixou para trás. Era a família. Quando acontecia alguma coisa com Ló, Abraão ainda ajudava, mesmo estando separado. Mas os seus objetivos são outros. Suas intenções do cristão são outras. Então Ló foi o último que Abraão deixou para trás. Sai, Abraão, separa-te desses descrentes. Entende? Descrente. Os irmãos são muito bons, a família é muito boa, os parentes são muito bons, mas Deus está dizendo, são descrentes, Abraão. A palavra diz que crente não casa com descrente. São descrentes. Então, quando acontece isso, Deus continua conversando com Abraão. Ele diz, e eu te tomarei, quando você tomar essa decisão. Eu te tomarei e farei de ti uma nação. Farei um povo que guardará meus mandamentos. Através de Abraão saiu um povo que guardava os mandamentos de Deus. Você é parte desse povo. Quando você fala pai Abraão, você é a semente de Abraão, Deus está falando, você faz parte desse povo. Então, se você faz parte, então as decisões de Abraão têm que ser as mesmas suas. Os pensamentos que Abraão teve têm que ser os mesmos que estão em você. Porque Abraão, ele foi ungido pelos pensamentos de Deus. Farei um povo que guardará meus mandamentos. E eu lhes darei outra oportunidade. É muito difícil. Nós sabemos a dificuldade que é. Porque nós ainda estamos presos na carne, e a nossa família é carne. Nossos parentes são carne. Nosso trabalho está envolvido com a carne. Possuindo todas as coisas. Essa mensagem foi pregada no dia 6 de maio de 1962. O profeta disse, assim vemos que Abraão, em obediência, então as coisas têm que ser em obediência. Não é porque alguém falou, não é porque você obedeceu. Então Abraão em obediência, o que ele fez em obediência? O profeta disse, deixou o seu lar, deixou sua terra, se separou de tudo, de todas as suas posses terrenas. Por que ele fez isso?
para viajar numa terra estranha. Peregrinando. Um tipo da igreja. Então a igreja ela abandona tudo porque ela está peregrinando, viajando para uma terra estranha. Pede-se que abandonemos tudo o que está neste mundo, a fim de seguirmos a Cristo. Então não tem como você servir a Cristo com alguma coisinha do mundo na mochila. Não tem como você seguir a Cristo com alguns pensamentos do mundo. Não tem como você seguir a Cristo com os pensamentos, com as amizadezinhas de escola fixa na sua mente. Então, eu sempre separei, né, foi o que eu falei para o moço uma vez. Por que nós não conversamos determinada coisa? Eu disse. Porque nós somos colegas de trabalho. Era uma pessoa difícil de lidar. Mas eu queria que ele entendesse que existem duas coisas. Existem colegas de trabalho e amigos, família. Você não pode chegar e dar detalhes da sua vida para um colega de trabalho. Para colega de trabalho se conversa assuntos de trabalho. Então temos que aprender a separar essas coisas aqui para poder seguir com a palavra. Você vai estar bem com as pessoas, dando a elas o que elas precisam saber e dando a Deus o que Deus precisa. Deus é maravilhoso. Então nós não podemos deixar que os pensamentos do mundo interferem nisso. Que os pensamentos do mundo tirem isso de você. Foi o que Jesus disse em Mateus 8. Perguntaram para Jesus. Jesus, porém, disse-lhe que as pessoas queriam sepultar os mortos, cuidar das famílias, né, fazer um cortejo nos que já morreram. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Então, muitas vezes, Jesus não está dizendo apenas para você não ir no velório, porque essas pessoas são separadas de Deus. Essas pessoas já estão mortas. Então precisamos estar sabendo o que Deus precisa para nós. Aí você quer cuidar de coisas mortas. Você está vivo na palavra de Deus. Você precisa continuar nessa palavra. Então, amados, temos que ficar sozinhos. As decisões são dolorosas? São. Eu fico imaginando quanto desaforo. Gente, ficar sozinho não é se abandonar a sua esposa, seu filho, sua filha. Não. Quando era para Abraão ficar sozinho, ele levou a esposa, que estava correto. Mas não o sobrinho. Então existe algo que precisa ser entendido aqui. A Bíblia diz: se deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua esposa. Ele está sozinho com ela. Estar sozinho é estar afastado de pessoas que tentam influenciar a sua vida. As pessoas vão tentar tomar decisões por você.
Mas você está sozinho com a palavra. Você tem a sua família, você tem a tua esposa. Jó, ele estava sozinho. Jó tinha seus filhos. E os filhos de Jó, cada aniversário de um irmão, eles estavam presentes. Era festa constante naquela família. Mas não tem um relato de que ele estava junto com os filhos. Tremendo isso, hein? Ele estava separado dos filhos. Mas ele estava intercedendo pelos filhos, orando pelos filhos. Entende? Então o fato de você não estar com a pessoa não significa que você está vinculado com ela. Que você não quer saber mais daquelas pessoas. Não é isso. Se Ló estivesse com seus filhos, ele teria morrido com eles. Olha o que a decisão faz com você. Olha o que a separação faz com você. Se a pessoa não tivesse voltado para socorrer o cachorrinho, talvez ela não teria morrido no desmoronamento. Tomar a decisão não é simplesmente sair. Às vezes a pessoa sai com aquilo preso na mente. Olha a diferença de Ló e a esposa dele. Ela estava presa, ela não tinha se separado, mas ele tinha. Os filhos de Jó morreram porque eles não tomaram a decisão correta. Não tomaram a decisão correta. E quando você toma a decisão correta, você é isolado. O profeta nos diz: ide dizeis a meus discípulos, nessa mensagem ele diz, e qualquer um que serve a Jesus Cristo não terá muitos amigos nessa terra. Gente, muitas vezes vai ter pessoas em volta de você, mas elas não torcem pelo seu sucesso. As pessoas querem que você se dê bem, mas não igual a elas. Você não pode trocar de carro, você não pode trocar de casa. Você tem que estar bem, elas querem que você se dê bem até a página 2. Então, qualquer um que serve a Jesus Cristo não terá muitos amigos. Então, se tiver muitos amigos em volta de você, é porque você não está servindo. Mas qual que é a maneira que você tem que servir? O profeta diz que você tem que se firmar na sua convicção só. Muitas vezes você tem que ficar sozinho. Mas ele prometeu que estaria com você. Eu estarei sempre convosco, até o fim. Então muitos abandonarão você. Muitos deixarão de andar com você. Muitos já deixaram e muitas vezes você não sabe. Observa quantas pessoas procuram você. Mandam uma mensagem de bom dia para você. Uma das coisas que eu queria dizer para os irmãos, se você tem certas pessoas no seu celular, no seu contato, que muitas vezes não falam com você, às vezes você tem aquele contato daquela pessoa por meses, e aquela pessoa não fala com você, não te dá um bom dia. Deleta.
Deleta esse contato. Quando você descobrir que é somente você que manda mensagem, quando você para e não recebe, aí você começa a entender que o amigo era só você. Deleta esses contatos que fazem tempos que não falam com você. Deixa essas pessoas te procurarem. Muitas vezes você tem o contato da pessoa, achando que é a pessoa, e muitas vezes aquele contato está na mão de um fraudador, está na mão de um maníaco, alguém que vai se passar por aquela pessoa que você pensou que era ela e é outra, ou vai extorquir você, você entendeu? Ou vai influenciar seu filho. Deleta certos tipos de contato. Eu mesmo vou fazer um limpa no meu celular. Porque tem pessoas que não merecem ter o meu contato. Tem pessoas que não merecem ter o seu contato. São espiãs. Muitas vezes você tem certas pessoas na rede social, ela está ali para ver o que você vai postar. Muitas vezes vão na sua casa para descobrir algo sobre você, para passar para frente. Está entendendo agora o que é ficar sozinho? É entender as pessoas que estão em volta, as pessoas que estão ao seu lado. Você tem que ficar sozinho. Mensagem: demonologia, espíritos sedutores. Os espíritos, eles seduzem as pessoas. Seduzir você a pensar que aquilo é correto. Seduz você no físico. Mombrano disse, eu digo hoje, qualquer pessoa que verdadeiramente esteja desejando encontrar a Deus, ela não deixará nenhuma igreja impor-lhe as coisas que não podem viver. Isso ou aquilo mais. Você não pode deixar a igreja determinar o que você vai fazer. Porque você está desejando encontrar a Deus. E quando a igreja começa a colocar algumas coisas ali, então é a igreja que está conduzindo você. Você tem que tomar cuidado com isso. Se você tem a natureza de Deus em você, você irá à santidade. Aquela natureza vai levar você à santificação. Aquela natureza de Deus vai levar você à santidade. Você irá ao correto. Você tomará uma posição pelo correto. Tomar a posição pelo correto. Isso vai isolar você de tanta coisa. Você pensará o correto. Você viverá o correto. Se você é um pato, você gosta de água. Se você é um cristão, você gosta de Cristo. Então, se você gosta de Cristo, o que é gostar de Cristo? É viver como Cristo. A pessoa, ela idolatra tanto um ator de filme, que ela começa a andar como ele. Observe que tem cantores aí que têm seus sósias, andam igual, porque idolatram, quer viver a vida daquela pessoa.
Então o cristão, ele tem Cristo como exemplo. Então ele vai viver como Cristo. Ele gosta de Cristo. O profeta continua dizendo: se você é um diabo, você gosta das coisas do diabo. Se você é um diabo, olha, para a pessoa ser um diabo, é porque o diabo está nela. Você é aquilo que você vive. Se você é um corvo, você come coisas mortas. Tem muitas pessoas se alimentando de coisas mortas. Gente, a mensagem, os corvos da mensagem, eles não se alimentam do alimento fresco. Eles não se alimentam. Já aconteceu de vocês ouvirem coisas na igreja que as pessoas da mensagem, elas vão entender depois de algumas igrejas. Só depois que apodrece. Por que elas vão se alimentar depois? Porque elas não têm a natureza de águia. Elas não captam o alimento fresco. Está entendendo? Elas não captam aquilo. Mas você sim. Porque aquilo vem fresco para você. Quando o alimento chega fresco, é porque ele saiu àquela hora da mente de Deus para você. Se você é um corvo, você come coisa morta. Se você é um porco, você comerá estrume. Tem muita gente se alimentando de coisa estragada. Tem muita gente se alimentando de estrume, achando que é a mensagem, achando que é a doutrina, achando que é a palavra. Vocês observam que nós falamos que Satanás está bombardeando a mente das pessoas todo o tempo. Ela pensa que está se alimentando da palavra de Deus, mas não está. Satanás está sendo adorado como Deus. Aí o profeta pergunta: aonde você está hoje? Onde você está hoje? Esse onde você está hoje, ele está dizendo do que você está se alimentando. Qual que é a mensagem que você está ouvindo? Qual que é a posição que você tomou? Você já se desligou do mundo? Qual que é a posição que você tomou? Onde está você hoje? O profeta diz: você alega estar aqui em cima comendo coisas do Senhor. Então desce e remexe com o diabo. A pessoa está com um pé na igreja e outra no mundo. É o Ló da vida, viu? Um pé na igreja e outro no mundo. Essa pessoa tomou uma posição. O profeta diz: há algo errado nisso. Por que está errado? O profeta disse: pare de dar ouvidos a esses espíritos. Porque ele disse: eles são demônios. Essas coisas vão continuar. Vão bombardear a sua vida. Vão estar tentando tirar você da presença de Deus. E você pensa que está. Irmãos, temos que abandonar tudo. Abandonar tudo é abandonar sua mente. A mente de Cristo não pode vir em você se você ainda estiver a sua mente. A revelação da palavra não pode vir em você se você achar que tem o entendimento da palavra. Você tem que abandonar os seus entendimentos. Ah, mas eu aprendi isso onde eu congrego. Abandone seus pensamentos. Os pensamentos de Deus não podem vir numa mente ocupada. A sua mente tem que estar desocupada, limpa, para que a mente de Deus possa descer.
Não importa se você tem que ficar sozinho. Homens e mulheres que um dia chegaram a alguma coisa, na maioria foram homens e mulheres que ficaram sozinhos com Deus. Observa, homens e mulheres que um dia chegaram a alguma coisa. Chegaram ao quê? Que coisa é essa? Que chegaram à vitória, que chegaram a vencer, que chegaram a se estabelecer na palavra de Deus. Aí o profeta disse, foram homens e mulheres que ficaram sozinhos com Deus. É preciso ficar sozinho. Você entende agora o que é abandonar pai e mãe? Abandonar irmão, abandonar tia, abandonar esposa. Muitos não conseguem abandonar a esposa. Abandonar a esposa não é falar para ela assim, viu? Pode voltar para a casa do seu pai, não é isso. Abandonar a esposa é totalmente diferente. Abandonar a esposa é você deixar Deus em primeiro lugar. Deixa Deus tomar as decisões. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Vamos encerrar com o que a gente começou? Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, é só para quem deixou. É isso que a palavra está dizendo. Casas ou irmãos. Repetindo, irmãos e irmãs, se você não deixou, aqueles que não deixaram, são aqueles que a influência da família ainda está sobre ele. Mas o assunto aqui é para aqueles que deixaram. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome. Então, quando você se arrepende, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado no nome de Jesus Cristo. Então, você deixou todas as coisas por esse nome. O nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas. Irmãos, eu quero que vocês entendam que era Jesus. Hoje são Jesuses. São vários Jesus hoje. São vários Jesus. Por quê? Porque agora você aceitou esse nome e o seu nome é Jesus. Deus só podia descer nesse nome. E quando você assume esse nome, você está dizendo, todas as coisas morreram para mim. Todos os pensamentos morreram para mim. Agora somente Jesus. Agora Deus desce nesse nome. Agora eles não estão perseguindo você. Eles estão perseguindo Jesus. Gente, Jesus foi perseguido. Quando Jesus foi perseguido? Analisa essas coisas. Quando Jesus foi perseguido? Foi quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi perseguido quando Deus começou a divulgar a mensagem através dele. Antes do batismo, eles não estavam preocupados com Jesus. Gente, a perseguição vem depois que você é selado com o Espírito Santo. Quando o Espírito desceu e selou Jesus ali começou os 3 anos e meio de ministério. Ali começou a perseguição. Até os 30 anos Jesus não era perseguido para ser morto, tentando matar ele. Porque quando a palavra se manifestou, aquilo separou Jesus das pessoas, e ele só viveu para o Pai. Aí a perseguição veio. Às vezes a pessoa está na igreja há 3 anos. E a perseguição dela é maior do que aquela de 30. Porque ele tomou a decisão, aquela de 30 anos ainda não. Tremendo essas coisas, viu? A decisão precisa ser tomada.
Então você tem que deixar certas coisas que estão te impedindo. Todo aquele que estiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, filhos ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes o tanto e herdará a vida eterna. Gente, as coisas não é quantas vezes, quantos anos você está na igreja. Tem pessoas que falam assim, aquele irmão lá, ele é antigo na mensagem, ele não sabe nada, irmãos. Ele tem tantos anos, ele não sabe nada. Tenha os apóstolos, tenha os discípulos como exemplo aqui, ó. Jesus pregou 3 anos e meio. Eles estavam na mensagem há 3 anos e meio. Observe o entendimento que eles adquiriram na mensagem de Jesus. Por que eles cresceram espiritualmente? Já pararam para pensar nisso? Por que eles cresceram espiritualmente? É porque eles deixaram tudo. Então, quando você deixa aquilo que está te impedindo de crescer espiritualmente, você cresce. Você não precisa de 30 anos de mensagem. Você precisa dos 3 anos e meio que eles congregaram com Jesus. As pessoas se enganam com isso. As pessoas se enganam. É preciso abandonar. É preciso deixar. Tudo deixar. Pedro diz, tudo deixaremos e te seguiremos. Várias passagens Pedro está dizendo isso. Tudo nós vamos deixar para te seguir, Senhor. Então, quando você deixa tudo para seguir a palavra, quando você deixa tudo para estar à disposição de Deus, você não precisa mais do que 1 ano de mensagem. Você não precisa mais do que alguns meses de mensagem para entender aquilo que Deus tem para você. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, que Deus esteja sempre no controle da vida de cada um de nós. Porque o grande Josué, o Espírito Santo, está aqui para nos guiar. Está aqui para nos levar ao rapto, ao arrebatamento. Mas só vai ao arrebatamento aqueles que se desprenderam, aqueles que deixaram tudo. Amém? Que Deus abençoe e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, no precioso nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre.